Comprei 6 facas por R$ 22,90 na Shopee para fazer picadinho. Será que funciona? Eu comprei esse kit aqui, que na verdade vem 4 facas, uma tesoura e um descascador por só R$ 22,90. Corrugated Kitchen Knife. A marca é Hessen. É bonita, né? Falar que é feia, tá maluco. Ó, eu sinto que eu me sinto o Uri Geller, aqui ó, entortando. Essa é uma Sentoku. É uma naquele. É uma Nakieri. Faca do chefe. Olha isso aqui. Não. Vamos cuidar de Descascador. E a tesourinha. Tesoura sem ponta, ó. Você pode dar até pro teu filho levar na escola ali, ó. Ao mesmo tempo, vamos testar uma coisa que pra mim é um sonho de consumo. Isso aqui, ó, nunca tinha pegado na mão, só vi na loja. Kit de facas Zwilling. Esse aqui custa em torno de R$3.000, mas se você entrar no site do Rei da Cutelaria e usar o cupom FUNCIONA, tem um desconto lá à sua espera. E vamos ver se elas performam realmente muito melhor do que as nossas facas de cartolina aqui. A gente começa com a nossa carne peixinho. Qual que seria a melhor para picar a carne? A da caixa vermelha. Ela é ótima para fazer massagem na carne. Beleza, mas cortou, né? Cortou. O som da faca é cortar, né? Cara, ela é surpreendente. Mas é foda porque, ó, eu sinto que ela vai, ó... O problema é que ela às vezes cansa e tem. Ela... O que você espera de uma faca de R$4? Não é satisfação. Ela provavelmente vai quebrar muito rápido, Eu consigo afiar essa outra parte dela. Mas isso aqui não dura nada, né? Eu não sei se você aí na tua casa conhece a fama das facas Zwilling. Olha, nossa senhora. Um paninho? Vem num paninho. Oh, nossa! Olha o que estamos comparando. Essa aqui pesa... 47 gramas. Enquanto essa... 277 gramas. Pega isso aqui, você já se sente poderoso. Nossa. Cara, tudo bem, a outra até que cortava bem, mas, cara, é muito gostoso você usar uma faca bem feita, com o peso, com o formato. O peso da faca contribui para o ato cortado? Olha, pra mim, ele contribui no sentido de que dá mais estabilidade. Vocês viram ali a outra faca que ela ficava ali toda bambeando, curvando e tudo mais. Aqui você vai com mais precisão, mais firmeza. E aí, ó, cubinhos. Porém, o especialista pode dizer aí ó, o que ele diz sobre o peso. É o seguinte, a gente tem que olhar a faca pelo equilíbrio, na real. Essa faca, você vê que ela foi feita para você segurar aqui. Não que esteja errado você segurar ali. Mas você segurando aqui, ela fica bem mais equilibrada. Você vê que ela não toma para frente. Segura aqui, ela parece mais pesada. Porque o centro de gravidade da faca tá aqui. Pode crer, e dá mais firmeza. Essa aqui, mano, você... segura. Você pega e reza. Cara, é uma delícia. Da hora. Porra, mano, é muito legal, mano. É muito legal. Essa faca veio no kit, mas ela também você pode comprar ela individual. Ela individual custa mais ou menos quanto, Romeu? 8,59. Um dia eu chego lá. Pra gente fazer o picadinho, vai também cenoura e batata. Aqui ela já sofre, ó. Tá vendo? Nossa. Só que aqui a gente vai poder usar o nosso item. Eu, em geral, não descasco cenoura. Porque assim, eu sou contra tirar a casca da cenoura, porque o que é a casca da cenoura se não a própria cenoura? Chat, eu tô fazendo um picadinho aqui e tô cortando a cenoura. Você me recomenda descascar a cenoura ou uso ela com casca mesmo? Porque pra mim a casca da cenoura é a própria cenoura. Olha, se a cenoura tá bem lavada, você pode usar com casca sem problema. A casca tem fibras e nutrientes e dá até um toque rústico. Se você prefere uma textura mais lisinha, aí vale descascar. Mas é totalmente uma questão de gosto e do quanto você confia. Tá bom, né? Vamos querer a lisinha hoje. Hoje a gente vai de lisinha. Isso aqui é uma merda. Isso aqui é uma bosta. Isso aqui eu tô arranhando só. Esse aqui ele vale os R$4 que eu paguei nele. Tô só limpando aqui. Eu vou tentar cortar ela em cubinhos. Eu não sou um bom Nossa, cara. Como ela é muito leve, como ela é muito mole, ela não dá estabilidade nenhuma, mano. Bicho, eu me sinto cortando a cenoura com um pedaço de cartolina, cara. Eu preferia estar usando uma faca de serrinha de almoço do que estar usando isso aqui. Pra cortar coisa dura, realmente é desagradável.
Porque é meio perigoso, né, meu? É, isso aqui, cara, pra desviar e cortar teu dedo, é 2 palitos. Vamos ver aqui a nossa... Essa aqui é uma faca mais de sushi? É um utilitário, uma fatiadeira utilitária. Ó, aqui, cara, o peso ajuda bastante, que ele me dá a firmeza pra eu fazer esse corte, que nem é ideal eu estar fazendo desse jeito, mas... Olha que delícia, cara. E aí, ó, funciona, não dá a sensação de que vai explodir da minha mão e me cortar. Lisinha. Ó. Ô, na moral, mano, isso é muito, muito legal. Eu sei que 800 conto é uma grana, mas se você tiver, você vai comprar esse negócio que você vai ser muito feliz, cara. Delicioso. E agora as nossas batatinhas, mas eu vou usar isso aqui, o cotoquinho, que já veio torta de nascença aqui, a nossa faca de pizza. Olha, cara, isso aqui parece que eu tô tentando cortar com um canivete. Cara, é realmente R$4. Mas agora vamos com a nossa Zwillinzinha. Que delícia, cara! É muito da hora usar uma faca boa, de verdade. Às vezes a gente tem dinheiro pra comprar aqui a de R$22,90, 6 facas. Mas depois que você experimenta um negócio desse, cara, não tem volta. É igual toalha, mano. Sabe quando você compra aquelas toalhas, uma cor de rosa, uma azul, uma verde, compra no pacote, daí você toma, não enxuga direito, daí você vai e você pega aquelas toalhas de hotel, branca, filho. Ela não seca só você, ela meio que abraça você e fala, tá tudo bem. Depois que você tem uma dessas, bicho, difícil voltar pra trás. Isso aqui é um exemplo disso, cara. Ela é firme, ela tem um fio ótimo. É uma delícia, cara. Ó, aqui temos as coisas pro nosso picadinho e eu vou fazer também um vinagrete, mano, pra se isso vem a nossa cebola. Vamos lá. Cara, é isso, ela entorta. Cara, é muito esquisito. Cada uma vem de um jeito, não tem muito padrão. Nenhum. E aqui, cara, como eu vou fazer um vinagrete, eu queria que isso aqui ficasse bem pequenininho. Claramente não faz. Não, tá ficando uma lambança louca isso aqui. Cebola, faca Shopee. Vamos. Cebola, faca Zwilling. Gostoso também, né? Porra, uma delícia, cara. Essa faca é sensacional, mano. Nossa. Dá pra usar de chapeiro. Ó. Olha, encaixa bem, ó. Hambúrguer, essas coisas. Quebrou, pagou, hein? Tá me devendo R$4. Tudo picado aqui, hora de começar a cocção do nosso picadinho. Mas para isso, uma boa wok. E aí, Romeu, você estava me ensinando esses dias como curar uma frigideira, é isso? Exatamente. Toda frigideira a gente precisa curar. É um processo muito simples. O que é curar? Mistificado, mas a gente impermeabiliza a frigideira. Aquece ela Aquece um pouquinho. Aí você espalha esse óleo, pode ser qualquer óleo, não precisa ser azeite, carne. Deixa 2 minutinhos no fogo. Depois é só limpar. Depois é só limpar e tá pronto. Cara, eu adoro essa wok aqui. Não é merchan, porque já é a terceira que eu compro ao longo da minha vida. É da Ballerini, é isso? Ballerini. Excelente para fazer preparos como esse. Aqui, ó. Boto aqui um azeitinho. E aí, o picadinho, ó, é carne, batata, cenoura. Mas elas têm, esses elementos, têm tempos de preparo diferentes. Então eu começo com a cenourinha. E aí, ó, frigideira não tem tampa, mas essa é uma outra tampa. Eu coloco aqui, abaixo um pouco o fogo, que eu quero que ele dê uma amolecidinha aqui na cenoura. Ó, vai ser um picadinho completo e para ele a gente vai fazer arroz. Mas eu não vou te ensinar a fazer arroz hoje não, ó, mas eu vou te ensinar uma coisa que ajuda muito, ó, que é você ter coisas congeladas. Eu sou doido do potinho, ó. Eu fiz feijão semana passada, tô cheio, e também fiz arroz. E aí, ó, eu tenho congelado aqui nos potinhos, ó. Há pessoas que dizem que esses plásticos, quando vão no micro-ondas, eles fazem mal para sua saúde. Eu não sei nada sobre isso. Se você souber, deixa aí nos comentários. Uma dúvida, como fazer o ponto da cenoura? No feeling. O ponto, ó, vamos pegar aqui. Cheirosa, né, mano? Bem cheirosa. Não tá? Você não gosta de cenoura, né? Eu gosto. Você tem uma imagem muito equivocada. Eu tenho uma imagem de você pedindo pra tirar o picles do McDonald's na China. Batata. Seladinha. Tampa. E deixa. Fogo baixo. Não é pra tostar nada, não é pra queimar nada. Depois haverá o momento do fogo alto. Não é agora. Joga uma aguinha. Só porque eu senti que, na verdade,
A batata pode levar um tiquinho mais para chegar no ponto al dente que eu quero. Deixa ali. Enquanto isso, vamos fazer aqui um vinagrete. Fazer um vinagrete especial. Por quê? Vai cebola. Ó, tomate picado, cebola picada, cebolinha. E um elemento especial que eu ganhei do pai da Mônica, lá em Pilar do Sul. Estive visitando eles agora no final de semana. E ele me deu aqui, ó, um monte de pimenta Scorpion. Acho que é a mais forte ou a segunda mais forte que tem no mundo. Nossa, bicho, já sobe um aroma. Posso provar, mano? Quer? Sei lá, pela curiosidade, assim. Manda O bala. cara fala que é a semente que pega, né? E aí? Pega, velho. Nossa senhora. É? Pra caralho. Vamos lá. Queimou largada ali, ó. Sério? Eita, vacilou, mano. Não pode. Azeite, vinagre. Sobrevivendo aí, mano. Caralho. Nossa, o bicho é brabo mesmo. Sal. Batata já tá mais molinha. Cai pra cá. Enquanto isso, nós vamos fazer também a farofa, ó. Azeite. Quebra um ovo. Ó, vem aqui. Faz tipo um ovos mexidos. Eu não deveria estar usando metal nessa frigideira, mas agora já era. Eu gosto de usar panko, porque dá uma crocância diferente. Mistura. Sal. É claro, páprica picante, como se precisasse de mais picância no que a gente está fazendo aqui. E eu gosto de colocar coentro, bem picado. Quando bota coentro, não fica tudo com gosto de coentro? Claro que não, mano. Isso aqui, ó, puro sabor. Enquanto isso... O meu morreu mesmo, né, mano? Caralho. Posso ajudar de alguma forma, mano? Eu tô brincando, cara. O olho tá queimado, cara. Tá? Caralho, mano. Pra caralho, mano. Parece que você terminou o namoro, mano. E a carne, cara, é importante que você faça com a frigideira o mais quente possível para ela dar aquela selada, não começar a sair todo o líquido que tem na carne e ficar aquela sopa de carne. A gente quer que ela fique tostadinha. Eu gosto dela até meio cruzinha, bem mal passadinha por dentro para ela ficar mais macia. E aí, um segredo. Cubinho de caldo de carne e vai no micro-ondas. Você pode estar olhando para mim e falando assim, Caramba, mas usando caldo de carne, não sei o quê. aprendi isso aqui com o Olivier Anquier, porque o caldo de carne ele vem com um quê de colágeno ali, que vai dar todo aquele cremoso do picadinho, que ele fica parecendo quase que um ensopado. Ó, carninha tostou, batata, cenoura, pô, bonito, vai, diz aí, ó esse colorido. E aí, ó, o caldo de carne, o ideal é desmanchar ele todo. E aí, ó. Ó. Bonito, compadre. Uhum. Vamos começar a montar nosso prato aqui, ó. Aí eu já saí enformadinho. Cara, eu tô sentindo daqui o cheiro da pimenta. Farofinha. Foda, né? Nossa. E o nosso picadinho. Porra, ficou bonito, hein? Diz aí. E aqui eu vou abrir um lugarzinho. Mano, você não vai fazer isso. Pro nosso vinagrete. Mano, o vinagrete sempre tem a parte, velho. Está pronto o nosso picadinho. Olha só, arroz, farofa, o nosso picadinho e o vinagrete da desgraça aqui que quase matou o Romeu. Ideal é você imaginar que você está ali no teu horário de almoço, esperando, matando tempo para voltar pro serviço, sentado numa mesa de bar, comendo seu PF. Eu adoro essa farofa. Se você quiser deixar ela ainda mais gostosa, é só botar manteiga. Eu vou experimentar um bocado com o nosso vinagrete aqui. Seja o que Deus quiser. Eu tô com medo, cara. É lógico, quase ficou cego, velho. Meu Deus, mano. É impressionante. Tão pequenininho. Olha. E sabe quando fala assim, não, mas essa pimenta, ela é saborosa, não é tão ardida. Essa é o contrário. Ela não tem tanto sabor e ela é super ardida. Mas o pior é que eu gosto. Tem um negócio na pimenta muito interessante que ela faz o seu cérebro achar que você está sendo atacado. Porque você tá ardendo. E daí ele libera endorfina, serotonina, não sei o que. É uma dessas inas aí que é uma delícia, então te dá um barato mesmo. Beleza.
Você tá suando igual um porco. Tô. Tá Tô suando já? aparecendo aqui, né? Faca da Zwilling, da Orona ou da baratinha de R$4, não sei. O importante é você fazer o picadinho, talvez com menos pimenta, para que funcione melhor para você.